Aviva o Brasil, no poder do Espírito Santo de Deus. Pai, manifesta-se a cada dia em nossas vidas. Enche-nos do teu poder e da tua autoridade. Eu creio que o Brasil será o grande celeiro evangelístico do mundo. Algo extraordinário vai acontecer. Ao mesmo tempo, é surpreendente a ação do Espírito Santo. Meus irmãos, eu creio que é tempo de avivamento na igreja. Eu creio nisso. Eu creio que essa nossa geração é a geração que vai preparar a igreja, não só para o século 21, mas as bases para o século 22. Presta atenção. André Mendonça fez uma declaração forte sobre o futuro do Brasil, e ninguém esperava ouvir isso. Ele disse que o Brasil vai se tornar algo que nenhuma outra nação conseguiu ser. Fica até o final, porque essa declaração está sendo comentada por todo lado. Meus irmãos, eu creio que é tempo de avivamento na igreja. Eu creio nisso. Eu creio que essa nossa geração é a geração que vai preparar a igreja, não só para o século 21, mas as bases para o século 22. Muitos dos jovens que aqui estão, de crianças que aqui estão, vão poder experimentar a transição de um século para o outro, considerando expectativas de vida. E a nossa geração é a geração que tem a capacidade, ou foi nos dado o ministério e o dever e a responsabilidade de preparar essas bases. Eu creio mais, eu creio que o Brasil será o grande celeiro evangelístico do mundo. A Europa perdeu isso. Os Estados Unidos não têm a mesma pujança. E nós estamos crescendo como igreja. Por isso eu me alegro que tem igreja em Londres, tem igreja na Itália. E eu olho para outras igrejas. Outro dia, conversando com um dos bispos da Assembleia, compraram um prédio em Milão para ser o centro missionário da Igreja Assembleia de Deus para o mundo. A igreja evangélica brasileira, ela precisa acreditar que através do poder do Espírito Santo, Deus vai transformar não só o nosso país, mas todos os confins da terra. Você precisa acreditar que é através da sua vida, não é da vida de outro, é através da minha vida, que Deus vai transformar pessoas, não pelo nosso poder, mas pelo poder do Espírito Santo. E esse poder é surpreendente. Quando a gente menos espera, e das formas mais variadas, ele se manifesta. O versículo 2 diz que veio como um vento impetuoso, e era possível ouvir o som do vento, aquele vento forte que assobia, que você sente não só a brisa e a sua força, mas você é capaz de ouvi-lo, numa demonstração do seguinte: o Espírito Santo é poderoso. Não só ele é surpreendente, ele é poderoso. Ele tem força, ele transforma. É esse dínamos que é capaz de gerar uma força sobrenatural sobre a minha e a sua vida, sobre a vida da igreja. E se nós formos lá em Ezequiel capítulo 37, nós vamos ver que esse vento impetuoso se faz ali presente. 37, verso 9, parte B de Ezequiel: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos, para que vivam. O vento e o poder do Espírito faz ressuscitar os mortos. Você está se sentindo morto espiritualmente? Abatido,
cansado, atribulado. O reverendo Arival falou sobre tribulação. Conversávamos um pouco antes do culto. Reverendo Arival, hoje a minha vida parece que é só tribulação. Mas a gente precisa se voltar para Deus. No mundo passareis por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você não vai mais estar abatido diante das dificuldades, porque o Espírito Santo é capaz de transformar aquilo que estava morto, aquilo que estava perdido, as suas causas, as suas necessidades, a sua situação, aquilo que te afasta de Deus, e vai, por milagre, trazer vida, vida vivificante, vida em abundância, vida digna, vida plena, vida para dar testemunho das obras e do amor de Deus. Ezequiel 37, ainda 14. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e o fiz, diz o Senhor. O Espírito Santo, esse vento impetuoso, primeiro ele nos alcança, depois nos vivifica, depois nos estabelece, concretiza a sua obra. E Deus, meu irmão e minha irmã, vai concretizar a sua boa obra na sua vida e através da sua vida. Esteja aberto ao poder do Espírito. Esteja como Jesus orientou aos seus discípulos. Permaneça em Jerusalém. Permaneça em comunhão. Permaneça buscando a Deus, que Deus vai se manifestar na sua vida. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? Você precisa crer. Eu preciso crer. Nós como igreja precisamos crer. Esperemos essa manifestação de Deus sobre a nossa vida e a vida da nossa igreja. Ainda falando sobre vento, João, Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 8. O vento sopra onde quer. Mas pastor, como é que vai vir? Eu não sei. Mas que ele vem, ele vem. Ele sopra de repente, onde quer. Talvez quando você menos esperar. Eu espero que seja hoje. Que você busque e que o Espírito Santo de Deus alcance a sua vida. Ele sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Se você quer uma vida, entre aspas, segura, não é uma vida para o crente. Porque o Espírito vem, você não sabe de onde vem, ele te manda para onde você não sabe. Se perguntar para o Arival se ele tinha planejado ser pastor aqui em São Paulo, vindo lá da Bahia, nem nos melhores sonhos. Se perguntar para mim, sair lá de Miracatu, no Vale do Ribeira, onde eu estou hoje, nem nos melhores sonhos e projetos. Olhe para a sua vida. Deixe Deus te surpreender. É bom administrar, ter uma boa contabilidade familiar, tudo isso é importante. Mas como disse o reverendo Arival aqui, numa ilustração de um presbítero, salvo engano, deixe Deus ser Deus. Deixe Deus agir. Deixe Deus fechar as portas que precisam ser fechadas. Não fique murmurando. Deixe Deus abrir as portas que Ele quer abrir. E glorifique a Deus. Às vezes não é tão
grandiosa como a porta que ele fechou, mas é a porta que Deus quer te dar. E seja fiel no pouco, que sobre o muito Ele vai te colocar. Deixe o Espírito Santo de Deus agir. Ele vem e Ele direciona. Ao mesmo tempo que Ele é imprevisível, Ele não é aleatório. Você não está lançado à sorte. Você agora está sob o poder e a direção de Deus e do Espírito Santo. Não há caminho mais seguro, e paradoxalmente, não há caminho mais surpreendente do que estar sob a direção de Deus e do Espírito Santo. E diz que aquele vento encheu toda a casa onde eles estavam assentados. O Espírito Santo de Deus é pleno. Ele não faz obra pela metade. Ele não deixa espaço vazio na sua vida. Ele é pleno. Ele vai te encher em plenitude. E eu creio, reverendo Arival, Ele tem enchido e vai continuar enchendo e transbordando essa igreja pelo poder do Espírito Santo. Interessante que nós estávamos aqui no templo ao lado, talvez um terço não cabia, e hoje a igreja cheia aqui, para a honra e para a glória de Deus. Hoje tantos nos assistindo pela internet, pela honra, para a honra e para a glória de Deus. E meus irmãos, mas não apareceu somente vento impetuoso. Apareceram também distribuídas, verso 3, línguas como de fogo. O fogo é sinal da presença de Deus. E pelo menos 3 aspectos de santidade. O fogo purifica. Como é que você purifica o ouro? Passando o ouro no fogo. Como é que você se torna santo? É pelas provas, é pela dificuldade, onde você vai crescendo, deixa de ser uma criança espiritual e se torna não um adulto, mas um bom aventureiro espiritual, capaz dos maiores desafios. E para isso você precisa ter uma vida santa. Santidade é ausência de pecado e proximidade de Deus. Quem não quer uma vida santa não consegue se aproximar de Deus. Você quer santidade? Se aproxime de Deus. Busque ser igual a Deus. Tome o exemplo de Cristo como um padrão de vida, de ética, de conduta, nos processos de tomada de decisão da sua vida, nas suas relações familiares, nas suas relações profissionais, nas suas relações em comunidade eclesiástica. Tenha uma vida santa. Além de santidade, é sinal de juízo e justiça. Seja justo. Saiba discernir entre o certo e o errado. Saiba diferenciar aquilo que agrada a Deus daquilo que não agrada a Deus e pratique o que agrada a Deus. E abandone aquilo que desagrada a Deus. Santidade, juízo e graça. Viva pela graça. Quando a gente é alcançado pelo poder de Deus, nós precisamos viver pela graça. E é interessante que no verso 2 diz que o vento encheu toda a casa. No verso 3 diz que o fogo pousou sobre cada um deles.
ao mesmo tempo que Ele alcança todos, Ele alcança cada um de vocês. Ao mesmo tempo que é para a igreja, é para você individualmente. Deus tem uma obra específica para você, que é diferente da do seu irmão ou da sua irmã, mas tem uma específica para você. E Ele vai te empoderar, Ele vai te dar autoridade para que você cumpra a obra dEle. Não tenha medo, não se abata, não esmoreça. Ele proverá os meios para que a vontade dEle prevaleça. Meus irmãos, e diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, verso de número 4. Não foram alguns, foram todos. Ele assume o controle total. Ele transforma todos. E eles passam a falar agora em outras línguas. Vento e fogo, sinais externos da manifestação de Deus. Falar em outras línguas, sinal interno de cada um. Antes eram manifestações da natureza, agora é a manifestação do próprio corpo de Deus. Não vou polemizar aqui sobre dom de línguas, mas uma coisa eu estou certo: Ele vai te dar dons para você manifestar o poder dEle. Que seja até falar em línguas, se você acredita. Mas Deus vai te dar dons para você fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais. Deus vai te dar habilidade, vai te dar capacidade, vai te instruir, vai te dar autoridade. E aqui a manifestação em línguas tinham algumas perspectivas. Primeiro, de louvar a Deus. Quem é cheio do Espírito Santo louva a Deus. O sinal de que você é cheio do Espírito Santo é que você tem prazer em louvar a Deus, em buscar a Deus em oração, em pregar o Evangelho, em dar testemunho. O segundo, de exercer poder de forma diferenciada. E poder através da palavra. A palavra é o dom mais maravilhoso que Deus nos deu. E o dom mais poderoso. Vou a Gênesis. Ele disse, através da palavra, Ele fez todas as coisas. Vou a João. O Verbo se fez carne. A palavra de Deus. Vou a você. Pregai o Evangelho. Manifestai a palavra de Deus. Esse é o maior dom, ao lado do amor. Mas a manifestação do amor vem com atos, vem com palavras. Manifeste a palavra de Deus. Assim, meus irmãos, o Espírito Santo, Ele une através do vento e do fogo. Ele individualiza através do dom de línguas, manifestado aqui em Atos 4. E ao mesmo tempo, Ele capacita, porque manifestavam em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito vai lhe habilitar. Esses 3 versículos, 2, 3 e 4, são os versículos que relatam o que o Espírito Santo fez na vida da igreja. Agora, a partir do versículo 5, nós vamos ver o que o Espírito Santo fez através da igreja na vida da comunidade, de outras pessoas.
Meus irmãos, diz a partir do verso 5, que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E eles, quando ouviram aquele vento, aquela manifestação, se aproximaram, foram ver o que estava acontecendo. Meus irmãos e minhas irmãs, quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, quando você age através do Espírito Santo de Deus, pessoas, ainda que por curiosidade, vão querer saber o que está acontecendo. Elas vêm sem saber, mas sabem que está acontecendo algo diferente. Quer saber? Sabe por que a igreja de Pinheiros tem atraído tanta gente de fora, tantos visitantes? Porque eles têm ouvido, eu creio nisso, eles têm ouvido um vento impetuoso agindo entre nós, através da sua vida e da vida da igreja, da liderança da igreja. E as pessoas vêm às vezes para saber o que está acontecendo lá em Pinheiros. Por que a igreja tem crescido? Pessoas de todos os lugares, pessoas que vieram usando aqui as origens do que está relatado. Eram pessoas partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene e romanos, que é a região ali da Grécia, da Ásia Menor, do Oriente Médio, região do Irã, do Iraque, da Arábia, do Egito, e até mesmo romanos que ali viviam, gente de todo lugar. Gente do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio Grande do Norte, do Pará, do Acre, do Amapá, de Roraima, de Rondônia, onde o Espírito Santo de Deus se manifesta. As pessoas vêm para saber o que está acontecendo. E é interessante que o verso 5 fala em judeus, homens piedosos. Meus irmãos, eu quando li essa expressão, homens piedosos, eu me lembrei de crentes adormecidos, piedosos, mas que estão afastados do local, do centro da vontade de Deus, onde o Espírito se manifesta. Eu me lembrei dos desigrejados, aqueles que já passaram pelas igrejas, estão aos domingos vivendo a sua própria vida. Durante a semana se lembram de Deus, dizem que creem em Deus, mas estão longe do centro da vontade de Deus. Eu me lembrei de homens bons, homens e mulheres, até de outras religiões, mas que praticam o bem, fazem caridade, homens piedosos. Eu tenho um pedido a fazer. Através do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, que essa semana você vai procurar homens piedosos para falar de Cristo Jesus. Talvez um amigo que há muito tempo você não veja, talvez um familiar, talvez uma pessoa do seu trabalho. Diga simplesmente o que Deus é para você e o que Deus fez na sua vida, o que Deus significa para você. Procure homens piedosos. Nós não somos humanistas, nós somos mais que humanistas. Homens piedosos são humanistas.
acreditam que simplesmente fazendo o bem já é o suficiente. Nós acreditamos nisso também, mas nós acreditamos que quando eu faço isso, para a honra e para a glória de Deus, no poder do Espírito Santo, eu estou fazendo uma obra transcendente para o reino de Deus e para toda a eternidade. Eu não quero ajudar só o ser humano hoje aqui a ter um poço artesiano, a ter uma cesta básica. Eu quero ajudar o homem e a mulher de hoje a terem uma morada com Deus na eternidade. Procure homens e mulheres piedosas e testemunhe do amor de Deus. Interessante que Deus, quando essas pessoas receberem a sua palavra, elas vão, creia nisso e você me diga depois, reagir um pouco como esses homens receberam. Diz o verso de número 6, que eles então passaram a ouvir aquela voz estranha, afluiu a multidão, e eles ficaram perplexos, verso 6. Verso de número 7, atônitos. A primeira reação é de perplexidade, de surpresa e até de confusão. Se não até de aborrecimento num primeiro momento. Mas logo depois, eles vão passar a ter entendimento de que coisas maravilhosas podem acontecer pela obra e pelo amor de Deus. Isso não vai competir a você. Deus vai mostrar a ele. Seu papel é falar de Jesus e do que Jesus fez na sua vida. O entendimento deles virá de Deus. A compreensão do que aquilo significa virá de Deus. E verso de número 7 diz que eles passam a admirar o que estava acontecendo. Perplexidade, atônitos, entendimento e admiração. E meus irmãos, e conversão. E transformação de vidas. Ainda nesse contexto, no verso de número 11, esses homens que se aproximavam fazem a seguinte pergunta: como os ouvimos falar nas próprias línguas as grandezas de Deus? Eles passam a reconhecer que aquilo é obra de Deus, não é simplesmente obra humana, é obra de Deus. E a segunda pergunta importante, que isto quer dizer? Verso de número 12. Meus irmãos, quando você pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, eles vão reconhecer que é de Deus, mas ao mesmo tempo vão perguntar: o que eu faço agora? O que isso quer dizer? O que isso significa para a minha vida? Isso significa, você pode dizer, que agora você não é mais o mesmo. Que o Evangelho te alcançou. Que você é uma nova criatura. Que seu nome está inscrito no livro da vida. E que você estará na eternidade com Cristo, com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Isso significa que Deus te ama, que Deus se manifestou a ti e que Deus o transformou, o chamar agora de filho e o quer perto dele. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Mas é um segundo grupo de pessoas que você vai falar. O Espírito Santo vai se manifestar.
E eles vão dizer o seguinte: esses aí estão embriagados, verso de número 13. Estão malucos, estão fora de si. Esse povo crente é um povo louco, é um povo esquisito, é um povo sem sentido, é um povo barulhento, é um povo que espiritualiza tudo, é um povo não tão racional como nós somos. É verdade, alguns vão te ridicularizar, não tenha dúvida disso, mas você não vai parar. Alguns vão te difamar, alguns vão se opor a você, vão se opor aos crentes, vão se opor até mesmo ao avanço da igreja. Mas nós vamos seguir, porque a igreja não vai parar. E a igreja vai até a eternidade, como noiva se encontrar com o Cordeiro. Tenha certeza de uma coisa: quando você manifesta o poder de Deus, alguns aceitam, outros ridicularizam. E como disse Jesus, conforme relatado em João capítulo 15, versos 18 e 19: se o mundo vos odeia, saibam que antes odiou a mim. Não estranhe, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, diz João. Mas como vocês não são do mundo, é isso mesmo, o mundo vai odiar vocês. Vai ter perseguição, vai ter prova, vai ter tribulação, vai ter maledicência, vai ter difamação. Mas não estranhe, é porque vocês não são do mundo. E começa com zombaria, passa por ameaças, questionamentos, conforme relatado em Atos, até prisão e até morte, e açoites e morte. Esse é o relato de Atos. Questionamento, crítica, Atos 4:7, ameaças, também Atos 4:7, pessoas que endurecem o coração em relação a você, prisões, Atos 5:18, açoites, Atos 5:40, morte, Atos 7:58. Começa com uma zombaria, mas as pessoas estão capazes a tudo. Aqueles que agem segundo a estratégia do diabo, agem dessa forma. Esteja certo disso. Olhe para essa pessoa, entenda, essa pessoa está agindo pela estratégia do diabo. Mas siga no poder do Espírito. E eu concluo. Pedro, a partir de Atos 2, começa a explicar através do seu sermão. Gente, eles não estão bêbados não. São 9 horas da manhã. Não é nem hora para a pessoa ter bebido. E ali os frutos espirituais acontecem. Os primeiros frutos espirituais da igreja. Eram 120 em Atos 15. A partir de Pentecostes, foram 3.000 conversões. E ali, há um grande avivamento da igreja. O avivamento é acompanhado de conversão, meu irmão. O avivamento não é você ficar espiritualizando tudo. O avivamento é você ser cheio do Espírito, manifestar o poder de Deus e haver conversão. Por isso a minha palavra, esse avivamento precisa acontecer em você. Precisa acontecer na comunidade, acontecer em você individualmente, mas também precisa acontecer através da comunidade,
e através de você individualmente, para ver conversão de vidas e de almas. Você crê nisso? Não é profissão de fé, mas eu vou fazer algumas perguntas aos irmãos. Você crê no poder do Espírito Santo? Sim? Você crê que o Espírito Santo te alcançou? Você crê que o Espírito Santo de Deus pode agir através da sua vida? Você se compromete diante de Deus e da igreja a agir, a pregar no poder do Espírito Santo? Sim. Oremos a Deus. Deus, obrigado. Obrigado por tua igreja. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus que está entre nós. O ar que nós respiramos está cheio da manifestação do Espírito Santo de Deus. O local em que nós estamos está cheio do Espírito Santo. E as nossas vidas estão cheias do Espírito Santo. Pai, manifesta-se a cada dia em nossas vidas. Enche-nos do teu poder e da tua autoridade para pregar o Evangelho. Aviva-nos e aviva a tua igreja. Aviva esse país. Aviva Pinheiros. Aviva São Paulo. Aviva o Brasil. Aviva este planeta no poder do Espírito Santo de Deus. Obrigado. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.